Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV. Nos estúdios, Silvana José, junto com Mateus
Aqui estamos as boas-vindas. Mateus, bom dia. Bom dia, Silvanei. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma saudação especial às emissoras de rádio e de televisão que a partir deste momento estarão conosco. A você através das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira, hoje 11 de março. Papa Leão que se encontra no Papamóvel passando por entre os fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo, numa manhã em que o céu um pouco encoberto hoje aqui na cidade do Vaticano, a temperatura em torno de 14 graus Celsius. Papa que dará continuidade à sua catequese sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Hoje é a segunda catequese dedicada à Constituição Dogmática Lumen Gentium. Neste momento, o Papamóvel sobe a rampa de acesso ao âmbito da Basílica no Vaticano, colocando um ponto final assim na sua passagem por entre os fiéis e peregrinos. Um momento, Mateus, em que o Papa mais uma vez saúda as crianças. É um momento muito especial, não só para as crianças, mas também para os pais, né? Claro, muitas vezes acho que os pais que aguardam mais esse momento ansiosos do que as próprias crianças, que talvez vão se lembrar, talvez por uma foto posteriormente, mas claro, quem não ia querer uma bênção do Santo Padre? Imortalizar esse momento, né? A gente sempre diz que para uma viagem como essa, de chegar a Roma, tem sempre uma história muito longa a ser contada também. Nesse momento, o Papa chega até o adro da Grande Basílica de São Pedro. Presença de muitos fiéis e peregrinos, recordamos, provenientes de todas as partes do mundo, e pudemos notar a presença de muitas bandeiras do Brasil. Portanto, muitos brasileiros também se fazem presente. Vimos também portugueses que se fazem presente. Papa sendo saudado por milhares de fiéis na grande praça São Pedro. Aí está a bandeira do Brasil. O Santo Padre dá então início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos dispor agora para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Teremos agora a leitura em italiano do texto profeta Geremias. Vamos ouvir. L'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Parola di Dio. Teremos agora a leitura que será feita em francês. Du livre du prophète Jérémie. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parole du Seigneur. Depois da língua francesa, agora o inglês. A reading from the prophet Jeremiah. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. The word of the Lord. Teremos agora a leitura em alemão. Lesung aus dem Buch Jeremia. So wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe. Spruch des Herrn. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Wort des lebendigen Gottes.
Leitura do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33. En español. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leitura agora em chinês. 恭读耶肋米亚先知书，我愿在那些时日后，与以色列家订立的盟约，上主的断语，就是我要将我的法律放在他们的肺腑里，写在他们的心头上。我要做他们的天主，他们要做我的人民。以上是天主的圣训。 Leitura agora em português com nosso colega Raimundo Lima. Leitura do livro do profeta Jeremias. Esta será a aliança que estabelecerei depois desses dias com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Imprimirei a minha lei no seu íntimo e gravá-la-ei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. Teremos a leitura agora em árabe e concluindo em polonês. قراءة من سفر إرميا النبي. ولكن هذا العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب هو أني أجعل شريعتي في بواطنهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. كلام الرب. Conclusão com as línguas tradicionais da audiência geral, o polonês. Z księgi proroka Jeremiasza. Takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. Oto Słowo Boże. E vamos agora para a catequese do Papa Leão sobre os documentos do Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e sejam bem-vindos. Proseguendo nella riflessione sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Dando continuidade à nossa reflexão sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, hoje iremos focar-nos no segundo capítulo, dedicado ao povo de Deus. Deus que criou o mundo e a humanidade que deseja salvar cada ser humano, realiza sua obra de salvação na história, escolhendo um povo específico e habitando entre ele. Por isso, chama Abraão e promete-lhe uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e areia na praia do mar. Com os filhos de Abraão, depois de os libertar da escravidão, Deus faz uma aliança, acompanha-os, cuida deles e reúne-os sempre que se desviam. Por isso, a identidade desse povo é dada pela ação de Deus e pela fé nele. São chamados a tornar-se luz para as outras nações, como um farol que atrairá todos os povos, toda a humanidade. O Concílio afirma que todas essas coisas aconteceram como preparação e figura da nova e perfeita aliança que em Cristo havia de ser estabelecida e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus
feito carne. E de fato, Cristo, que no dom do seu corpo e sangue, reúne definitivamente este povo em si. Agora é composto por pessoas de todas as nações. É unificado pela fé nele, pela adesão a ele, por viver sua própria vida animada pelo Espírito do ressuscitado. Esta é a Igreja, o povo de Deus que extrai a sua existência do corpo de Cristo e que é Ele próprio o corpo de Cristo. Não um povo como os outros, mas o povo de Deus, chamado por Ele e composto por mulheres e homens de todos os povos da terra. O seu princípio unificador não é uma língua, uma cultura, uma etnia, mas a fé em Cristo. A Igreja é, pois, segundo uma esplêndida expressão do Concílio, a Assembleia dos que se voltam com fé para Cristo. É um povo messiânico, precisamente porque o seu guia é Cristo, o Messias. Os seus membros não ostentam méritos nem títulos, mas apenas o dom de serem, em Cristo e por meio dele, filhos e filhas de Deus. Antes de qualquer tarefa ou função, portanto, o que realmente importa na Igreja é ser enxertado em Cristo, ser filho de Deus pela graça. Esse é também o único título honorífico que deveríamos procurar como cristãos. Estamos na Igreja para receber continuamente a vida do Pai e viver como seus filhos e irmãos uns dos outros. Consequentemente, a lei que anima as relações na Igreja é o amor, tal como o recebemos e o experimentamos em Jesus. E o seu objetivo é o reino de Deus, para o qual ela caminha juntamente com toda a humanidade. Unificada em Cristo, Senhor e Salvador de todo homem e mulher, a Igreja nunca poderá fechar-se sobre si mesma, mas estará aberta a todos e para todos. Se os crentes em Cristo lhe pertencem, o Concílio recorda-nos que, ao novo povo de Deus, todos os homens são chamados. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os séculos, para se cumprir o desígnio da vontade de Deus que, no princípio, criou uma só natureza humana e resolveu juntar em unidade todos os seus filhos que estavam dispersos. Mesmo aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão, por isso, de algum modo, orientados para o povo de Deus, e a Igreja, cooperando na missão de Cristo, é chamada a difundir o Evangelho por toda parte e a todos, para que todos possam entrar em contato com Cristo. Isso significa que na Igreja há e deve haver lugar para todos, e que todo cristão é chamado a anunciar o Evangelho e a dar testemunho em todos os ambientes em que vive e trabalha. Assim demonstra a catolicidade deste povo, acolhendo as riquezas e os recursos das diferentes culturas e, ao mesmo tempo, oferecendo-lhes a novidade do Evangelho para as purificar e elevar. Nesse sentido, a Igreja é una, mas inclui todos. Um grande teólogo descreveu assim: como única arca da salvação,
deve acolher toda a diversidade humana na sua vasta nave. Como único salão de banquetes, o alimento que distribui provém de toda a criação. A túnica sem costura de Cristo é também, e é a mesma coisa, a túnica multicolorida de José. É um grande segno de esperança, sobretudo ai nostri É um grande sinal de esperança, sobretudo nos nossos dias marcados por tantos conflitos e guerras. Saber que a Igreja é um povo no qual, em virtude da fé, coexistem mulheres e homens de diferentes nacionalidades, línguas ou culturas. É um sinal colocado no próprio coração da humanidade, uma recordação e profecia daquela unidade e paz para as quais Deus Pai chama todos os seus filhos. Conclui assim Papa Leão a sua catequese desta quarta-feira, dedicada mais uma vez à Constituição Dogmática Lumen Gentium. E hoje o Papa foca então no segundo capítulo, dedicado ao povo de Deus. Teremos agora a síntese da sua catequese em francês e, na sequência, o Santo Padre irá saudar os peregrinos e fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira, 11 de março. Algumas gotas de chuva caíram durante a leitura da catequese, mas parece que o tempo ainda... Uma nuvem que passa, vamos dizer, ainda suporta ainda esse momento. Mateus, é sempre bom ouvir o Santo Padre nos trazer de volta o Concílio Vaticano II para podermos entender, né, esse Pentecostes que realmente senha como um divisor de águas também na nossa existência. E o Papa hoje dá continuidade à Constituição Dogmática Lumen Gentium, né, focando o segundo capítulo, que é dedicado ao povo de Deus. Deus que criou o mundo e a humanidade e deseja, importante recordar, salvar cada ser humano. E realiza assim a sua obra de salvação na história, escolhendo um povo específico e habitando entre ele. É um pouco a nossa história. Sim, claro, com certeza. É importante enfatizar que esse documento ele traz uma luz a respeito também dessa instituição que nós somos como igreja, não apenas como instituição, mas também como uma comunidade que caminha ao longo da história, né? E de fato, Deus realiza essa história de salvação, a nossa história de salvação, através da nossa história humana, né? Deus que se encarna e vem escolher o seu povo, acolher o seu povo e caminhar com o seu povo, desde Abraão, passando pelos profetas e toda a história do povo humano. E se concretiza depois na encarnação do Verbo, para que todos possam se reunir nele. Vamos ouvir agora o Santo Padre, que saúda os peregrinos de língua francesa. In particolare quelli provenienti dalla Francia. Il gruppo di sacerdoti della diocesi di Saint-Flour, con il loro vescovo e gli alunni di diverse scuole cattoliche. Infine i pellegrini provenienti dal Belgio, in particolare il gruppo di studenti delle scuole europee. Siate missionari dell'unità e della pace, testimoniando l'amore di Dio per l'umanità. Dio vi benedica. A saudação do Santo Padre, então, aos peregrinos de língua francesa, saúdo em particular aqueles provenientes da França, o grupo de sacerdotes da Diocese de Saint-Flour, seu bispo e alunos de diversas escolas católicas, enfim, os peregrinos provenientes da Bélgica, em particular o grupo de estudantes das escolas europeias. Sejam missionários de unidade e da paz, testemunhando o amor de Deus
pela humanidade. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação do Santo Padre aos peregrinos francófonos. Agora, a síntese que nós teremos agora será em inglês, e já estamos acostumados também, o próprio Santo Padre, quem faz a síntese em inglês, depois a saudação também aos peregrinos de língua inglesa provenientes de vários países do mundo. Recordamos que o Papa dá continuidade, então, à Constituição Dogmática Lumen Gentium, quando fala que Deus realiza sua obra de salvação na história, escolhendo um povo específico e habitando entre ele. E por isso, que quando o Papa chama Abraão, promete-lhe uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. Com os filhos de Abraão, depois de os libertar da escravidão, Deus faz uma aliança. Mas vamos ouvir o Santo Padre fazendo a síntese em inglês. Lumen Gentium. We reflect on God's salvific work in history by choosing a people as his own. He makes a covenant with Abraham and calls his people to be a light for other nations. In this way, he foreshadows the new and perfect covenant in Jesus Christ. With his death and resurrection, Jesus gathers all peoples, men and women of different nationalities, languages, and cultures, into his bride, the Church. The Church is the new people of God, who, united by faith and animated by Christ's love, proclaim the gospel to the whole world. We too, as members of the Church, are called to be signs of hope and to spread the message of the Father, who desires to gather to himself all his children. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups who Santo Padre agora saúda todos os peregrinos e visitantes da língua inglesa que participam da audiência de hoje, em particular os grupos da Dinamarca, Austrália e Estados Unidos da América. Com votos sinceros de que essa quaresma seja um tempo de graça e renovação espiritual para vocês e suas famílias, invoco sobre todos vocês a alegria e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos agora, na sequência, a síntese em alemão e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua alemã. O concílio, recordava Papa Leão nas suas palavras, afirma que todas essas coisas aconteceram como preparação e figura da nova aliança, da perfeita aliança que em Cristo havia de ser estabelecida. Se referia justamente à aliança com Abraão e a sua descendência. A identidade desse povo que é dada pela ação de Deus e pela fé. E agora o concílio recorda, então, que essas coisas aconteceram em preparação e figura da nova e perfeita aliança que em Cristo havia de ser estabelecida e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus, feito carne. E, de fato, é Cristo que, no dom do seu corpo e sangue, reúne definitivamente esse povo em si. Agora, é composto por pessoas que aqui Mateus está. Não é mais um povo, mas é um novo povo, composto por pessoas de todas as nações. E é unificado, esse povo, na fé, na adesão ao Cristo, por viver a sua própria vida animada pelo Espírito do ressuscitado. Exato. A igreja hoje, que nós somos como igreja reunidos em Cristo, somos aquilo que o Cristo próprio disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Então a igreja hoje é essa reunião de povos, essas diferenças culturais que não nos afastam, mas que nos tornam na sua pluralidade, na sua unidade da igreja, né? Tudo aquilo que é diferente, que nós costumamos rejeitar, mas nos mostra a riqueza que é a igreja também. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã.
per ascoltare e seguire con maggiore attenzione la voce del Signore. Così cresciamo nella fede in Cristo che ci riunisce nel suo corpo mistico che è la Chiesa e ci conduce alla salvezza. Der Heilige Vater hat gesagt, Santo Padre saúda os irmãos e irmãs em língua alemã, aproveitando da ocasião da Quaresma para ouvir e seguir com maior atenção a voz do Senhor. Assim, crescemos na fé em Cristo que nos reúne no seu corpo místico, que é a Igreja, e nos conduz à salvação. Próxima síntese que teremos será em espanhol e será o próprio Santo Padre quem irá fazer a síntese e depois a sua saudação também aos peregrinos de língua espanhola. Esta igreja, o povo de Deus que extrai a sua existência do corpo de Cristo e que é Ele próprio o corpo de Cristo. Não um povo como os outros, mas o povo de Deus chamado por Ele e composto por mulheres e homens de todos os povos da terra. E o seu princípio unificador não é uma língua, uma cultura, uma etnia, mas a fé em Cristo. A igreja é, pois, segundo uma esplêndida expressão do concílio, a assembleia dos que se voltam com fé para Cristo. Essa é a nossa igreja. Mas vamos ouvir o Santo Padre na síntese em espanhol. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el segundo capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, que está dedicado al pueblo de Dios. En su obra de salvación, Dios elige un pueblo concreto, establece con ellos una alianza, los acompaña, los cuida y los reúne cuando se dispersan. La identidad de este pueblo está dada por la acción de Dios y por su fe en Él. Y su vocación es la de ser luz para las naciones, como un faro que atrae a toda la humanidad. El concilio afirma que dicha elección y preparación encuentra su plenitud en Cristo, quien congrega en torno a sí al nuevo pueblo de Dios por medio de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Este nuevo pueblo, que es la Iglesia, está formado por hombres y mujeres provenientes de todos los lugares de la tierra, de diferentes lenguas y culturas. Su principio unificador es la fe en Jesucristo, y su presencia es profecía de la unidad y de la paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Santísima Virgen María que no nos cansemos de orar, esperar y trabajar, dispuestos a la purificación y a la renovación interior, a fin de que la luz de Cristo resplandezca siempre en el pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Está então a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola. Agora teremos na sequência a síntese que será feita em chinês. E a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua chinesa. A Igreja é, segundo uma esplêndida expressão do concílio, a assembleia dos que se voltam com fé para Cristo. É um povo messiânico, precisamente porque o seu guia é Cristo, o Messias. Belíssima afirmação. Silvana, eu queria fazer um comentário pertinente a respeito de algo que me chama muita atenção quando o Papa diz no seu texto a respeito do que o que define o cristão não são títulos, mas o dom recebido em Cristo, que é a filiação divina.
O cristão, como diz o Papa, é alguém que vive como filho de Deus. E aí, nesse sentido, né, ele prossegue o seu texto dizendo que a igreja não existe para si, mas é chamada a ser aberta a todos. Todos são chamados a fazer parte do povo de Deus. E a sua missão é sempre anunciar o Evangelho. E, aproveitando essa deixa, os membros não ostentam, Papa diz textualmente, né, méritos e nem títulos, apenas o dom de serem em Cristo e, por meio dele, filhos e filhas de Deus. Esse é o maior título que nós temos, né? Antes de qualquer tarefa ou função, isso serve para todos nós. O que realmente importa dentro da igreja é estar, como diz o Papa, enxertado em Cristo, né? Ser filho de Deus pela graça. Que belíssima constatação para nós, né? Como um estímulo também, né? Esse é também um título único, né? Que deveríamos procurar como cristãos, né? Ser filho de Deus pela graça. Na comunidade Shalom nós costumamos dizer, quando alguém pergunta quem é você? Eu digo, eu sou Mateus, filho de Deus, missionário. E o teu você tem até rima, né? Sim, rima. Acho que é a única rima que quando era criança, sempre que tentavam fazer algum apelido com Mateus, vinha Deus no meio. Tinha algum Deus no meio. Exatamente. Então, antes de qualquer tarefa ou função, o que realmente importa para nós é estarmos enxertados em Cristo, sermos filhos de Deus pela graça. Esse é o único título honorífico que deveríamos procurar como cristãos. Saudação aos irmãos chineses. Nel tempo di Quaresima vi trovi uniti nella preghiera e nella solidarietà verso i bisogni altrui e vi faccia diventare veri discepoli del Maestro Divino. Vi benedico di cuore. O Papa dirige então sua cordial saudação às pessoas de língua chinesa. Queridos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma encontre unidos na oração e na solidariedade para com as necessidades dos outros e os faça também tornar verdadeiros discípulos do Divino Mestre. De coração, abençoo todos vocês. Teremos agora a síntese que será feita em português pelo nosso colega Raimundo Lima e depois a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Raimundo. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos hoje a nossa reflexão sobre a Igreja, que se reconhece como um povo muito particular. Deus realiza na história a sua obra de salvação escolhendo um povo, com o qual estabeleceu uma aliança perfeita por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Quem acredita nele e, graças ao Espírito Santo, vive a partir dele, forma o povo de Deus, que é constituído por homens e mulheres de todas as nações. O que os une não é uma língua específica, nem uma determinada cultura, mas a fé em Jesus, o Messias, que dá a cada um a grande dignidade de ser filho e filha de Deus. O povo, formado com base nesta fé comum, rege-se por uma única lei, a do amor ensinado por Cristo,
que a Igreja deseja levar ao conhecimento de todos os homens. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese presenti all'odierna udienza, in modo speciale ai gruppi provenienti dal Brasile. Grazie per essere qui in mezzo a tanti altri fedeli venuti da tutto il mondo. Una volta rientrati nei vostri paesi, custodite questa esperienza d'unità e mossi dalla carità di Cristo, siate sempre uomini e donne che inseguono la comunione e la pace. Dio vi benedica. Portanto, vamos à tradução das palavras. Dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência de hoje, de modo especial aos grupos provenientes do Brasil. Obrigado por estardes aqui entre tantos outros fiéis vindos de todo o mundo. Quando regressardes aos vossos países, guardai esta experiência de unidade e, movidos pela caridade de Cristo, sede sempre homens e mulheres que buscam a comunhão e a paz. Deus vos abençoe. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, presentes hoje na audiência. Obrigado, disse, por estardes aqui, entre tantos outros fiéis vindos de todo o mundo. E são muitos os brasileiros, os portugueses também. Quando regressardes aos vossos países, disse o Papa, guardai essa experiência de unidade e, movidos pela caridade de Cristo, sede sempre homens e mulheres que buscam a comunhão e a paz. Deus vos abençoe. Palavras, então, do Papa Leão para os peregrinos de língua portuguesa. Teremos agora a síntese que é feita em árabe. Falávamos antes que os membros da Igreja não devem ostentar méritos nem títulos, apenas o dom de serem em Cristo e, por meio dele, filhos e filhas de Deus. Unificada em Cristo, recordando as palavras do Papa, unificada em Cristo, Senhor e Salvador de todo homem e mulher, a Igreja nunca poderá fechar-se sobre si mesma, mas estar aberta a todos e para todos. Aqui me vem, Mateus, em mente o Papa Francisco. Todos, todos, todos. Uma expressão que entrou no coração de milhões de jovens. O Papa estava na JMJ em Lisboa. A Igreja é lugar para todos, todos, todos. E hoje nos traz, mais uma vez, Papa Leão recordando justamente isso, né? A Igreja nunca poderá fechar-se sobre si mesma, mas estará aberta a todos e para todos. Nós somos formados por essa diversidade, de fato, né? Se nós reunimos aqui na Praça São Pedro milhares de pessoas, cada um vindo de um país, com sua cultura, sua realidade, seus costumes, mas todos reunidos diante de Cristo. Vimos na passagem do Papa Móvel as crianças, que é um pouquinho, vamos dizer, o perno da situação, né, o eixo, vendo a beleza dessas crianças, e uma diferente da outra, como somos nós também, dentro da Igreja. O que nos une é a fé. É a riqueza, né, da Igreja, essa diversidade de ritos, carismas, vocações que nos fazem únicos com um único propósito, olhar a Cristo. Cristo que nos atrai, essa luz que nos atrai, e que nós temos que refletir essa luz onde nós somos enviados, né? A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Luce del mondo e testimoni della misericordia, affinché la pace possa regnare tra tutti gli uomini. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe.
A igreja é chamada a ser luz do mundo e testemunha da misericórdia para que a paz possa reinar entre todos os homens. O Senhor os abençoe e os proteja sempre de todo mal. A última síntese que nós teremos agora é em polonês, e a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis poloneses, pois na conclusão também a saudação aos peregrinos de língua italiana. Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności. Papa, nas suas palavras, depois de recordar que a igreja nunca deverá fechar-se sobre si mesma, diz que este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os séculos, para se cumprir então o desígnio da vontade de Deus, que no princípio criou uma só natureza humana e resolveu juntar em unidade todos os seus filhos que estavam dispersos. Mesmo aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão, por isso, de algum modo, recordava o Papa, orientados para o povo de Deus. E a Igreja, cooperando na missão de Cristo, é então chamada a difundir o Evangelho por toda parte a todos, para que todos possam entrar em contato com Cristo. Aí vem um pouquinho a realidade de vocês também. Mateus, eu falo da nossa comunidade Shalom, da qual o Mateus participa, também é membro, né? Chamada a difundir o Evangelho por toda parte. E vocês já estão em vários países do mundo. Já são mais de 30 países e cada vez mais indo onde a igreja necessita, né? Onde somos enviados. Como diz um trecho, inclusive, das palavras do Papa, somos enxertados. E assim, nós costumamos usar essa expressão, Moisés Azevedo, fundador da comunidade, costuma usar muito isso. Nós somos enxertados no lado aberto de Cristo, para que assim nós possamos ser de fato enviados para anunciar esse Cristo ressuscitado, que é o carisma Shalom, de anunciar essa paz por toda a humanidade, para onde a igreja e a humanidade precisarem de nós. O Santo Padre agora saúda os fiéis poloneses. Da oltre 300 anni, in Quaresima, cantando lamentazioni amare, meditate sulla passione di Gesù e sui dolori di sua madre. Vi incoraggio a partecipare a queste funzioni. La preghiera sia accompagnata da atti concreti di carità, aiuto, riconciliazione e costruzione della pace, specialmente nelle vostre famiglie e nella comunità della Chiesa. Vi benedico tutti. Oto słowa Ojca Świętego. Papa saúda cordialmente então os fiéis poloneses, recordando há mais de 300 anos, na Quaresma, cantam Lamentações a Amar, seria a tradução literal, meditada sobre a paixão de Jesus e sobre a dor da sua mãe. Encorajo vocês a participarem dessas funções. A oração seja acompanhada de atos concretos de caridade, ajuda, reconciliação e construção da paz, especialmente nas suas famílias e na comunidade da igreja. Abençoo todos vocês. Agora, a última saudação prevista é para os peregrinos de língua italiana. E só para recordar, quando o Papa falava que somos chamados a difundir o Evangelho por toda parte e a todos, para que todos possam entrar em contato com Cristo. E o que significa? Isso significa que na igreja há e deve haver lugar para todos. E que todo o cristão é chamado a anunciar o Evangelho e dar testemunho em todos os ambientes em que vive e trabalha. O testemunho é fundamental também. De fato. Nós precisamos ter experiência com Cristo. Celebra-se hoje, em Al-Khaia, no Líbano, os funerais do padre Pierre, pároco maronita, de um dos vilarejos cristãos no sul do Líbano, que nesses dias estão vivendo, mais uma vez, o drama da guerra.
Estou próximo de todos, do povo libanês, neste momento de grave provação. Em árabe, significa pastor, Ahahi. Padre Pierre foi um verdadeiro pastor que ficou ao lado do seu povo com amor e sacrifício. De Jesus, bom pastor. Não apenas alguns paroquianos tinham ficado feridos de um bombardeio, sem hesitação. Ele correu para ajudá-los. Queira o Senhor que o seu sangue derramado seja semente de paz para o amado Líbano. Queridos irmãos e irmãs, vamos continuar a rezar pela paz no Irã e em todo o Oriente Médio, em particular pelas numerosas vítimas civis, entre as quais muitas crianças inocentes. Possa a nossa oração ser conforto para quem sofre e semente de esperança para o futuro. Recordação do Santo Padre ao Padre Pierre. Dirijo a minha cordial saudação aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo os religiosos Fate Bene Fratelli, que agradeço pelo precioso serviço, especialmente em favor das pessoas mais frágeis. Saúdo a delegação Fiaccola Benedictina, guiada pelos prefeitos de Norcia, Subiaco e Cassino, e acompanhada pelo arcebispo Dom Renato Boccardo. Estou feliz de poder abençoar esse símbolo de fraternidade. Faço votos que a sua luz possa inspirar os governantes e os cidadãos a construírem uma sociedade baseada sobre valores da solidariedade e da concórdia, seguindo o exemplo de São Bento, mensageiro de paz. Meu pensamento vai, enfim, aos enfermos, aos recém-casados, aos jovens, sobretudo aos estudantes do Liceu Galilei de Siena, do Instituto São Leão IX de Cessa Aurunca e do Instituto Gada de Quarto. Nesse tempo de Quaresma, vamos prosseguir com empenho o caminho em direção à Páscoa, mistério central da nossa fé. Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saecula. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E assim com
a bênção apostólica do Papa Leão, chegamos à conclusão da audiência desta quarta-feira. Mateus, mais uma vez o Papa com um olhar para a dor de tantas pessoas no Oriente Médio, principalmente as crianças, recordando também a morte do Padre Pierre, vítima de um bombardamento nos dias passados. Hoje temos o seu funeral no Líbano. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Nos encontramos em breve. Obrigado, Mateus, a vocês que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Recordamos as palavras do Santo Padre, falando, e podemos dizer também, para cada um de nós, né? É um grande sinal de esperança, sobretudo dos nossos dias marcados por tantos conflitos e guerras, saber que a Igreja é um povo no qual, em virtude da fé, existem mulheres e homens de diferentes nacionalidades, línguas ou culturas. É um sinal colocado no próprio coração da humanidade. Uma recordação e profecia daquela unidade e paz para as quais Deus, Pai, chama todos os seus filhos. Desejando para você mais uma vez uma boa quarta-feira, nos estúdios da Rádio Vaticano, Mateus Macedo e Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.